Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia, né? Nós estamos na presença do Senhor, mais um dia bendizendo o seu santo nome, buscando estar alinhados, né? Diante da presença do Pai. Muitas das vezes fica difícil. Shalom, Leninha, às vezes a gente está num dia não tão bom, mas nós precisamos estar com a nossa mente ligada no trono da graça. Graça e paz, Viviane, Shalom, Poliana, Shalom, Andréia. Boa noite, Alexandre. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Hoje é dia 24 de março de 2026. Estamos a 368 dias do término da geração da figueira. 362, desculpa, errei. 362. 362. Dá 1 ano e 2 dias. 1 ano e 2 dias. O tempo está chegando, né? Não sabemos se vai ser nesse período, exatamente nesse momento, mas sabemos que é uma profecia se cumprindo, né? É uma data que Jesus passa. Shalom, sede da verdade. E nós precisamos estar preparados, né? Nós precisamos estar preparados. Tenho pensado muito nisso, essa preparação. A gente tem visto muita coisa, né? E eu queria falar uma coisa com vocês, muito séria. Shalom, Sandra. Uma coisa muito interessante que a gente está vendo. Existem pessoas que trazem a notícia, presta bastante atenção. Existem pessoas que trazem a notícia, tá? Mas elas trazem a notícia... só um minutinho, gente. Só um minuto, que a gatalhada aqui hoje tá terrível. Elas trazem a notícia no desespero. Eu quero deixar claro aqui uma coisa. Nós sabemos que a coisa vai apertar muito, nós sabemos disso. Que a situação vai ficar apertada. A situação não vai ser boa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eles não vão conseguir fazer nem a metade do que eles estão pensando em fazer. Presta atenção. Eles não vão conseguir terminar os intuitos deles, nem a metade do que eles estão querendo fazer. Por que eles não vão conseguir fazer? Porque Deus vai vir contra eles na natureza. É isso que nós temos que entender. Deus vai lutar com eles através da natureza. Agora, o que é que nós temos que estar preparados? Nós temos que estar preparados fisicamente como? Faz o que Deus mandou. Armazena alimento se você puder. Se você não puder, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te mandar o alimento. Se você não puder. Mas se você puder, faça a tua parte, né? José armazenou alimentos. José armazenou. Lá as viúvas, né? De Sarepta, né? Sarepta. Ela não tinha mais nada, mas Deus sabia o coração dela e mandou Elias lá para abastecer ela. Enquanto ela alimentava Elias, Deus ia dando para eles o necessário. Entenderam? Vai para lá, Charlene. Mas hoje estão tudo aqui, deu uma esfriada, tá todo mundo aqui em cima de mim. Deus mandou Elias para que ela alimentasse Elias, e Elias, automaticamente a bênção de Deus estava sobre ela. Então não houve queda de nada. Boa noite, Lucas. Não houve, graça e paz, Alexandra. Não houve queda de nada. Ela não passou fome, porque Deus a abençoou da mesma forma que ela abençoou Elias. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos. Nós não podemos deixar que, graça e paz, Eliane, nós não podemos deixar que o desespero venha tomar conta de nós. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o desespero não pode estar naquele que está aguardando a volta de Jesus. O desespero não pode estar circundando aquele que tem o seu coração ligado no trono da graça.
Agora, precisa saber se você está com o coração ligado no trono da graça. Toda pessoa que tem medo, eu digo para você uma coisa, o medo é um sintoma. O medo é um sintoma. Paz do Senhor, Tânia. O medo é o sintoma de não estar comprometido com Cristo realmente. De não estar com a vida alinhada na presença do Pai. O medo é um sintoma de falta de alinhamento. A falta de confiança no Senhor, a falta de confiança de enxergar o que Deus está fazendo é um sintoma que alguma coisa está errada. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Presta atenção. Nós estamos aí observando muita coisa, né? O Brasil está passando por uma fase complicada, né? Bem complicada. Nós estamos vendo aí, paz do Senhor, Renata. Nós estamos vendo aí o Brasil de ponta cabeça, né? O Brasil está sendo sacudido. Eu estava observando, eu não sei porque eu sempre olho a notícia internacional, mas nesses últimos dias eu tenho focado na notícia aqui do Brasil. E uma coisa me chamou a atenção. Presta bastante atenção no que eu vou lhe falar. Eu não sou... presta atenção. Eu não faço parte de política, tá? Paz do Senhor, Vanessa. Eu não faço parte de política. Eu não voto. Já faz mais de 10 anos que eu não voto. Tá entendendo? Eu pago e não voto. Shalom, Viviane. Então, não me venha dizer que eu sou bolsonarista, que eu sou isso. Eu não sou nada disso. Mas eu tenho que falar uma coisa. Shalom, Rosane. Eu tenho que falar com você uma coisa que eu estou observando. Presta atenção. Há muitos anos, né? Há mais ou menos uns 9 a 10 anos, que o pastor Alan Capriles trouxe a revelação daquela senhorinha. Eu sempre falo isso. Sempre estou falando isso e vou continuar falando. E aquela revelação me marcou muito, me deixou muito pensativa na nossa situação. Shalom, Denise, boa noite, Miriam. Na nossa situação, né, como povo de Deus aqui, nos confins da terra. Nós somos os confins da terra, né? E a Bíblia fala dos confins da terra. Passou um tempo, eu comecei a meditar em tudo aquilo que aquela senhorinha falou e está se cumprindo, e já se cumpriu, falta só a última parte para se cumprir da visão que ela teve. E agora, nesse momento, nós estamos aí, vários irmãos estão sendo despertados, quanto às Américas serem o lugar que vai guardar o povo de Deus. Eu estou falando de América, do norte ao sul. O Brasil faz parte disso. Presta bastante atenção no raciocínio. Presta bastante atenção. O nosso país está sendo sacudido. Aliás, as Américas estão sendo sacudidas. Cuba está sendo sacudida. Tá entendendo? Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, é aquele homem lá, o trombeta que está fazendo tudo. É ele, claro que é ele. Nabucodonosor foi chamado de meu servo. E aí, como é que fica? Nabucodonosor foi chamado de meu servo. Tá entendendo? Ele teve que fazer o que Deus mandou. Esse aí também. Não se esqueça que debaixo do sol só tem um que rege tudo, que é o Senhor nosso Deus. E esse homem está sendo colocado para fazer justiça às nações nas Américas. Fora, eu vou focar aqui, não vou nem focar no Oriente Médio, porque o Oriente Médio, eles têm que guerrear. É lá a guerra, não é aqui. A guerra é lá. A guerra final é lá, não vai ser aqui. E nós estamos vendo aí, a corte principal do país era regida por um homem satanista. A corte principal do país estava na mão de um homem que fez pactos macabros com Satanás. Um homem que tem centenas e centenas de senhorinhas presas
sem dever nada para ninguém, só porque foram manifestar a sua indignação, né? Foram manifestar a sua indignação porque não aceitavam alguém que entrou aí. Mas de repente, não mais que de repente, tudo começa a mudar e Deus está usando um homem que eles rechaçavam dentro daquela Suprema Corte. Um homem que levou 10 meses para ser colocado como ministro, né, da Suprema Corte do Brasil. Não estou puxando sardinha, eu estou analisando, porque eu fui pesquisar vários vídeos, várias coisas para poder formar o meu pensamento daquilo que eu tenho visto e ouvido. Boa noite, Meire. E esse homem agora está tomando um vulto muito grande. E esse homem tem feito declarações tremendas que está abalando aquela corte, que é uma corte altamente satânica. Todos eles ali, a maioria deles mexe com o satanismo. Mexe com o satanismo. E esse homem sozinho está revolucionando. Está revolucionando a corte. Estou endeusando ele? Não. Eu estou observando o que está acontecendo. Deus está trabalhando no nosso país. Deus está limpando o nosso país. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser. Mas eu posso lhe dizer uma coisa muito séria. Deus vai fazer algo tremendo. Deus vai arrasar a terra para guardar os filhos dele aqui. Nessa terra. Vão vir guerras? Vão, pode aguardar, a coisa não vai ficar boa. Mas o Senhor vai guardar o seu povo aqui, nessas terras. O Senhor vai guardar o seu povo nos confins da terra, nas Américas. América do Norte, a América do Sul. América Central, tudo. Todos estão sendo revolvidos, todos estão sendo passado pano para limpar. Porque Deus vai arrasar a terra e vai nos guardar numa terra arrasada. E não vai ser só nós que ele vai guardar. Ele vai guardar o europeu, ele vai guardar o da Ásia, ele vai guardar um monte de gente que já está chegando em território americano. Não estou falando só do Brasil, são vários países. O Paraguai está sendo inundado de alemães. O Paraguai está sendo inundado de alemães. A Argentina, muitos judeus estão vindo para a Argentina. De um lado, está sendo apertado o cerco para os judeus irem embora para Israel. Porque tem que ir uma batalha lá em Israel. A batalha do Armagedon. A batalha de Gog e Magog. Que é onde vai se dar Zacarias 14. Tem aqueles que vão para lá passar por essa situação. Mas os confins da terra vão guardar o povo que vai herdar a vida eterna e que também vai herdar o milênio. A irmã Ruth já está viajando. Olha, minha irmã, eu posso estar até viajando. Mas eu tenho estudado isso esses últimos dias, que não é brincadeira. E eu estou vendo cada hora mais. E eu tenho focado no noticiário local, noticiário brasileiro. Eu nem olhava para o Brasil para isso, eu sempre olhava para fora. Mas eu estou vendo que nós estamos no olho do furacão. Mas não é para o mal. Nós vamos sofrer danos aqui, vão ser danos terríveis. Vamos passar por algumas provas? Vamos, tranquilamente. Mas não chega nem no dedão do pé do que a Europa vai passar, do que a cabeça da África vai passar, do que o Oriente vai passar. Por que você acha que a China está botando os seus tentáculos aqui? Eles vão tirar os tentáculos daqui. Se vocês não sabem, esse Banco Master era a ponta, a cabeça da China no Brasil. A cabeça da China no Brasil.
Através disso daí, eles iam começar, ou não sei se já começaram, a implementar todo o sistema, como o SWIFT, né? Eles iam tirar o SWIFT e colocar o sistema chinês aqui, mas ainda parece que não colocaram. E se colocarem do jeito que a carruagem está andando, vai sair tudo, eles vão sair daqui correndo. Entendeu? Exatamente, desastre das guerras. Exatamente, você falou certinho, Poliana. Concordo com a senhora, o pessoal dos outros países vão fugir dos desastres naturais, das guerras e da perseguição do Islã. Exatamente. E digo uma coisa para vocês, muita gente vai se converter aqui. Muito desse povo vai se converter aqui. Pode aguardar, é como eu disse, eu posso estar completamente errada. Boa noite, Luciana. Eu posso estar completamente errada. Posso estar completamente errada, mas não sei. Vamos aguardar, né, os acontecimentos. Mas o que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer que metade do que o povo está aí falando, porque agora é a frequência que vai chegar, porque agora vai acontecer isso, vai acontecer, mas o Senhor nos livrará do mal. O Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. O Senhor vai dar o escape para o seu povo. Então, não coloque na mente de vocês, presta atenção, não tira o foco. O nosso foco é santificação. O nosso foco é colocar a nossa vida no altar. O nosso foco é estar na retidão da palavra. Sem essa retidão, nós não entraremos no reino dos céus. Presta bastante atenção. Então, em vez de você ficar focado nas agruras que estão falando aí, que eles não vão fazer nem a metade do que eles estão dizendo, tá? Eles não vão fazer nem a metade, porque não vai dar tempo, não dá tempo, tá? O que eles vão fazer, eles vão focar na marca. A marca, sim. A marca, sim. Mas o que eles estão formulando, faz isso, faz aquilo, planos são planos e mais planos, planos mirabolantes. Eles não vão ter tempo de fazer tudo. E vou te dizer mais, se por um acaso a Torre de Babel deles crescer muito, boa noite, Vanessa. Oh, amém, desculpa. Se o plano crescer muito, Deus vai descer e vai colocar eles no lugar deles. A terra vai gritar e vai engolir o plano deles. Presta atenção. Então você foca no que está na palavra. Deixa as frequências. Deixa. Porque o Trump tem um plano tenebroso para o Brasil. O Trump não tem plano de nada. O plano do Trump é o que Deus quer que o Trump faça. E Deus, nesse momento, quer que o Trump limpe os países das Américas. Não ter foco em teoria. Exatamente. Saber que tudo está no Apocalipse. Escatologia não salva ninguém. Sim, obedecer os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Exatamente. É isso mesmo. Eles estão 30 anos atrasados no que eles deveriam estar fazendo. Exatamente isso. Esses robôs aí que você está vendo, essa inteligência artificial. Gente, como que uma inteligência artificial faz gente com 6 dedos? Eu sei que os Néfilis têm 6 dedos às vezes. É tudo, irmãos, é tudo. Satanás é o pai da mentira. Então ele é o pai do engano. Muita da coisa que você está vendo aí é tudo midiático. Tá? O que interessa para nós é saber o tempo da marca, não receber essa marca. Aconteça o que acontecer, segura firme nas vestes de Jesus, não receba essa marca. Presta atenção. É nisso que você tem que focar. Foca nisso. E ore ao Senhor para que Deus abençoe esse homem que está no Congresso, lá no Congresso não, na Suprema Corte, porque ele é um homem, pelo que eu andei lendo, visto, as pregações dele são pregações maravilhosas. São pregações que você vê que é um homem que tem temor de Deus. Então, meu irmão, você ora por esse homem que está em cima. Ora por ele. Ora por ele, porque quem comandava
aquela Suprema Corte de Urubus era um satanista que prejudicou a muitos, e está prejudicando ainda. Mas de repente virou tudo e está um homem que tem uma integridade que os próprios jornalistas estão simplesmente perplexos. Eu escuto vários, Cláudio Dantas, William Vac, Marsiglia, todo esse pessoal eu escuto e eu vejo os comentários deles, entendeu? Exatamente, Poliana, sem energia elétrica não tem internet, não funciona a inteligência artificial. Exatamente isso, irmã. E Deus, para apagar a internet é daqui para ali, né? Para tirar deles aquilo que eles querem é um estalo. Então, eles que não avancem o sinal além daquilo que Deus deu, porque Deus vem vindo com mão forte. Então, não coloque o teu coração no medo, que eu tô vendo aí, né? Tem uns que se dizem pastores aí, que porque o plano do Trump é sinistro pro Brasil, e o povo tá caindo, porque precisa entrar, né? Entrar na arca, porque se não entrar na arca, não vai saber se lidar com a situação. Não. Paz do Senhor, Rita. Todos nós que estamos debaixo da poderosa mão do Senhor, o Senhor vai nos orientar o que nós vamos e devemos fazer. O Senhor vai colocar na nossa mente exatamente como nós temos que lidar durante esses dias. Agora, Ele vai fazer com aqueles que estão com as suas vidas diante da presença do Pai. Ele vai fazer com aqueles que estão andando na retidão da palavra. Você não pense que você tem a Bíblia debaixo do braço e está pintando e bordando aí, que Deus vai te guardar, não. Não tem isso aí, não. Não brinca com a situação. O nosso tempo é tempo de vigilância. O nosso tempo é tempo de estar acordados. O nosso tempo é de nos afastar do mal totalmente. Paz do Senhor, tia Cici. Entenderam? O nosso tempo é disso. Tá lá em Lucas 21:36. Vigiar em todo tempo, para que sejais achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho. Não brinca não, hein, meu irmão? Fica alerta. Não pensa que você está aí 30 anos de crente, que você já está livre de vigiar, tá? Você tem que vigiar muito, porque uma ação errada da tua vida você vai desperdiçar tudo. Fica alerta. Mas continuando a leitura de Provérbios 6, eu falei ontem, eu trouxe o Provérbios 5, eu disse que esses 3 capítulos para mim são capítulos que mexem com a nossa estrutura, tá? Em todos os sentidos. E eu quero ler o capítulo 6 hoje, já orei a Deus, pedi proteção do Senhor, porque é difícil falar sobre esses 3 capítulos, é muita responsabilidade. Parece que não tem nada aqui, mas tem tudo aqui, tem tudo. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Eu acho que eu vou dividir o capítulo 6 em 2 etapas, hoje e amanhã, né? E depois eu leio o 7. Diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. O que é isso? Ficar fiador é você garantir uma pessoa, é você garantir a situação dessa pessoa, é você empenhar a tua palavra a favor dessa pessoa. A palavra de Deus diz assim, boa noite, Fatinha. A palavra de Deus diz assim que ai do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. É isso que ele está falando em outras palavras. Se deste a tua mão ao estranho, quer dizer, você empenhou, por um estranho você fez um penhor. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Você avarizou a vida daquela pessoa. Prendeste-te com as palavras da sua boca. O que as nossas palavras não fazem, que nos levam
a desgraça. O que a nossa boca fala que pode acabar com as nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Presta atenção. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Sai fora. Sai fora. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Irmãos, a formiga é interessante, né? Porque ela trabalha, eu tenho aqui na minha casa, tenho acho que uns 10 tipos de formiga. É uma coisa absurda. Tem umas que trabalham a noite inteira. Aliás, todas elas trabalham, né? Mas tem uma cortadeira que se você não tomar cuidado, ela corta tudo que tem, até a grama ela corta. É incrível, ela corta tudo. E esse ano elas não estão muito assanhadas, não, é porque não vai ter frio. Mas nos anos que o frio vai ser intenso, você vê que elas estão trabalhando noite e dia sem parar. E elas vão para os ninhos delas, né? Elas têm ninhos imensos. E às vezes eu fico observando à noite, porque elas andam aqui na frente de casa. Incrível, elas andam aqui na frente de casa. E elas vão carregando aquelas folhas imensas e aquela formiguinha desse tamanhozinho, carregando aquelas folhas tenebrosas. E elas vão e eu nem mato, eu fico com dó de matar, porque eu acho incrível como Deus deu para elas o discernimento. Esse ano tá fraco, sinal que não vai ter frio. O frio vai ser bem menor. Esse ano já não tá tão bem, tão forte como foi o ano passado. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos. Tá na hora da gente começar a olhar para os nossos caminhos. Tá na hora da gente pensar o que a gente tem feito dos nossos caminhos. E ser sábio, meu irmão. Olha para o teu caminho e seja sábio. Olha isso. Ele está falando da formiga no versículo 7, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Elas exatamente carregam 50 vezes mais o peso delas. Ela prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Estão entendendo? Olha isso. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Nós temos que trabalhar no tempo. Nós temos que trabalhar. Esse trabalho não é só o trabalho material, não. É trabalhar a nossa vida. É trabalhar a nossa conduta. É trabalhar, meu irmão, aquilo que nós vamos colher lá na frente. Muitos irmãos trabalham a desavença, trabalham a ociosidade. A ociosidade, ela tanto no aspecto, ela atinge o aspecto material, mas ela atinge muito mais o espiritual. A pessoa ociosa, ela tem a mente aberta para o diabo. A pessoa ociosa que procura estar no ócio, ela posterga, tudo ela leva para frente. Nada ela faz no dia. Boa noite, Berenice. Nada ela faz no dia. Ela posterga tudo para frente. Ela deixa tudo para amanhã. Ela não pode ler a Bíblia hoje, porque não vai dar tempo, mas ela vai deixar para amanhã. Ah, não vai dar tempo, eu tenho que sair agora para trabalhar, mas eu deixo para ler a Bíblia na hora do almoço. Aí ela tem um outro negócio para ver, não, eu vou deixar para ler à tarde. Ela tem um outro negócio para ver, eu vou deixar para ler amanhã.
Passa amanhã, começa tudo do mesmo jeito. E a Bíblia ficou, e a palavra de Deus ficou. Não se esqueça, meu irmão, que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Deus prepara o teu sustento enquanto você dorme. O que vale você comer e beber na angústia? Você semear no desespero? Não, meu irmão, você tem que esperar o tempo certo, porque Deus é aquele que nos socorre. Deus é aquele que nos dá aquilo que nós necessitamos no tempo certo. Se a porta de emprego vai ser no tempo certo, no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Temos que fazer nossa parte? Com certeza sim, mas você não pode deixar de fazer a parte que o Senhor mandou. Vigiar e orar, meditar a palavra de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, eu era assim, eu era uma pessoa, quando eu tinha minha escola, eu começava a trabalhar, eu nunca trabalhei para ninguém, eu nunca fui empregada de ninguém. Eu sempre, desde menina, eu sempre tive o meu negócio próprio, eu sempre tive o meu trabalho próprio. Comecei como professora particular de piano. Comecei como professora particular de piano com 15 anos. Uma senhora, ela não podia pagar para a filha dela aprender piano, e ela me perguntou se eu não daria umas aulas para a filha dela, só para satisfazer a filha dela de aprender a tocar piano, que quando ela pudesse, ela colocava no conservatório. Eu falei, não, manda, paz, Larissa. Manda aqui que eu ensino para ela. E ali eu comecei. E quando eu vi, a menina começou a aprender. A vizinha já veio perguntar se eu dava aula de piano. A vizinha do apartamento de baixo também. E a outra também, que morava do outro lado. E quando eu vi, eu já estava com mais de 15 alunas. E ali eu comecei. Comecei a trabalhar por conta própria. Trabalhei minha vida inteira. Eu trabalhava 12 horas por dia. Eu começava às 7h30 da noite, aliás, trabalhava mais de 12. Eu começava às 7h30 da manhã e ia até às 9 da noite, direto. Meia hora de almoço, quando eu descia para minha casa para almoçar. Senão eu varava o tempo. Comia o que desse para comer, porque eu era ansiosa por ganhar dinheiro. Eu tinha paixão pelo dinheiro. Eu tinha 150 alunos, eu queria ter mais. Eu não me conformava com o que eu tinha. Eu sempre quis ter mais. E foi quando Deus começou a me puxar a cordinha. E Deus começou a trabalhar com a minha vida para eu aprender que enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós. Não é a nossa loucura de vida que vai fazer com que eu ganhe. Não. É a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor. Então, presta bastante atenção. Vamos seguindo aqui. Prepara no verão o seu pão. Está falando da formiga. Na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Presta atenção, irmãos. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Nós estamos vendo aí, né, um grupo no Brasil Central, né, que são homens de Belial. Homens que não dormem, eles são piores que a formiga. Eles não dormem. Só que eles são diferentes, né? Eles não dormem para fazer o mal para uma nação. Eles não dormem para saber como que eles vão tirar do pobre e do necessitado o pouco que tem. Eles não dormem porque eles querem destruir um país. O homem de Belial, o homem vicioso,
anda em perversidade de boca. Olha isso aqui, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Nós temos aí, né? Nós temos um grupo aí, uma loja, né, que ensina o povo a fazer sinais com os dedos, né? Ensina o povo a fazer sinais com os olhos, né? Tapa um olho e deixa só um aberto, né? Nós temos aí uma loja, né? Um tipo de uma seita, né, que faz isso. Eles não dormem. Eles trabalham mais que a formiga. Mas eles trabalham para a desgraça deles próprios. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Cuidado, hein? Cuidado. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, parece que a gente está vendo tudo, né? Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Nós temos que ficar alertas, para nós não estarmos infringindo isso aqui, para nós não estarmos dentro disso. Nós temos que ficar com a nossa mente ligada, vigiando em todo o tempo, vigiando em todo o tempo. Hoje eu estava vendo, né, tem um pastor, né, metido nisso tudo, e a família desse pessoal todo são todos crentes, todos filhos de pastores, netos de pastores, né? E tem uma igreja, né, 2 patinhos na lagoa, envolvida até a alma nisso daí. E eu estava vendo hoje um dos pastores que fundou uma igreja aí, né, lá construiu uma igreja de 42 milhões, alguma coisa assim. A igreja tinha sala VIP, tinha tudo. E esse pastor, eu vi uma mensagem dele, onde ele diz que a riqueza, né, a riqueza é dom de Deus, e realmente é dom de Deus. E que todos poderiam ser muito ricos. Mas quando você vê ele falar e você está sabendo do que foi feito, você fica percebendo a astúcia da pessoa, você fica percebendo a perversidade da pessoa. E hoje, eu ouvindo um comentarista, né, dizendo que essa pessoa realmente é, o que já foi achado dessa pessoa, matadores de aluguel, um pastor com a fachada de pastor, pagando para pessoas fazerem aquilo que não devem, derramar em sangue inocente, e pagando alto para isso. Uma rede e um pastor falando da palavra de Deus, fazendo reunião com homens para ficarem ricos. Tá agora a riqueza dele lá, dentro de uma cela, morrendo de medo de ser morto. É terrível o que está acontecendo. Dentro de uma cela, com medo de ser morto, o sogro, a esposa, que também era pastora, todos estão envolvidos em esquemas tenebrosos. Burlaram todo o sistema do FBI e tudo mais aí. A coisa é muito séria, irmãos. O negócio, olha, você não tem noção das coisas que estão acontecendo. O Brasil tá para explodir a qualquer momento.
Mas não vai explodir pro teu lado, não vai explodir pro meu lado. Claro que vai respingar na nossa vida diária, na vida cotidiana. Mas vai explodir lá. Sim, tem várias, viu, Titia Cici? Tem várias. Inclusive até com garotas de programa, aliciando garotas de programa para estar nos lugares que precisavam estar. A coisa é muito séria. Vocês não têm noção. Aí eu fico vendo, né? Mensagens que a Cristina Maranhão trouxe aí o ano passado. Está se cumprindo. Está sendo colocado tudo no limpo. Está sendo colocado tudo no limpo. Exatamente. Vida de pecado, amaldiçoada. Melhor ganhar o pão de cada dia. Melhor, meu irmão, é você comer o pão amargo às vezes, né? Às vezes você come aquele bocado de pão seco, mas você come com alegria no coração. Porque você não deve nada para ninguém, porque você não fez mal para ninguém, porque você está com a tua vida na retidão da palavra. E o Senhor fortalece você para viver como Deus quer. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Presta bastante atenção. Para você dar valor naquilo que Deus te deu. O Senhor vai te acrescentar o que você precisa. Ele vai te acrescentar, não tenha medo. Ele vai acrescentar na medida certa. Não como homens de Belial. Desses a gente passa longe. Agora a gente começa a entender determinadas coisas lá atrás que a gente ouvia e ficava assim, meu Deus, mas eu não consigo ter comunhão com isso, Pai. O que está acontecendo? O que acontece? A minha comunhão não consegue dar com esse pessoal. Eu vejo aí, né, esses cantores, eu não consigo. Parece que tem alguma coisa ali que não me encaixa. Agora a gente está entendendo o que é que não encaixa. É uma sacudida para o povo de Deus. É uma sacudida. Vocês estão achando que a pastorada aí tá tudo de qualquer jeito? Não. Tá tudo sacudido. Tá tudo sacudido. Deus está sacudindo o Brasil através das igrejas que se dizem evangélicas. Através das igrejas que se dizem do Senhor. Deus está desmascarando que do Senhor ali não tem nada. Pode ter tido lá atrás. De anos para cá, não mais. Se Deus está expondo tudo, vai ser a sacudida do Brasil. Deus colocou um homem lá de uma igreja que nós chamamos de uma igreja fria, né? Eu não chamo porque já entendi muita coisa. Mas uma igreja que não aceita muita coisa, uma igreja histórica, né? Tá levantando um desse para pegar os outros que são neopentecostais. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus está usando um histórico para pegar os neopentecostais. É incrível, é incrível. Eu tô assim analisando cada detalhe, cada dia eu já levanto observando o que aconteceu na madrugada, porque tudo é vazado na madrugada, o Twitter tá cheio de coisa na madrugada. Entendeu? Exatamente, quase impossível congregar hoje. É muito difícil, né? Muito difícil. Então, irmãos, presta bastante atenção. Nós temos que estar ligados. Ligados no Senhor, com a nossa vida em ordem. Nós não somos melhores do que eles, não somos. A única coisa que nós temos é que a gente colocou a nossa vida no altar. Você colocou a tua vida no altar? Você se dobrou para o Senhor? Você está entendendo o que está acontecendo? Entendeu? Você está entendendo o que tá acontecendo, meu irmão? Você está entendendo o teor, a gravidade de tudo que está acontecendo? Por isso a palavra de Deus diz, aquele que é limpo, limpe-se ainda. Boa noite, Esther. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aí vem o outro lá dos Estados Unidos vendendo já suas mansões lá, porque o povo tá vazando, né? O banco Clava Forte fechou, né? Precisaram fechar correndo.
E agora ele vem dizer que ele não conhece essas pessoas. Como não? Se o avô deles foi amigo do pai dele e todos foram criados juntos. Como não? Como não? Aí você vê a mentira, né? A mentira falada, mas Deus já está trazendo a verdade do outro lado, né? Ruth é que está vendendo mansões? Sim, vendendo tudo, vendendo tudo. Vou seguir aqui. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Presta atenção nisso aqui. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Que pai é esse? Que pai é esse? Esse é o pai que está no céu. Os mandamentos dele. E não deixes a lei da tua mãe, a palavra de Deus. Porque os pais aqui do mundo estão ensinando seus filhos tudo errado. Os pais aqui do mundo estão com problemas seríssimos, apoiando coisas que não deveriam apoiar. Os pais que estão hoje cuidando dos seus filhos, que ainda cuidam de seus filhos, apoiam coisas sinistras que vão levar o seu filho para o inferno e tá lá, não, tá dando dinheiro? Faz, não é pecado não, é brincadeira, é esporte. Vocês viram o esporte aí? Vocês viram a camiseta da seleção brasileira? Vocês viram a camiseta da seleção brasileira? Vocês viram a camiseta da seleção brasileira? Que esporte é aquele? Meu irmão, tem muito esporte que é arma de Satanás. Aliás, a maioria deles. A maioria deles. Agora não pode mais falar Brasil, é brasa. Da onde vem isso? Entendeu? Presta bastante atenção. O que você está fazendo da tua vida? Nós não podemos falar que um pai hoje ensina direito os seus filhos. É brasa do inferno, exatamente. Porque os pais hoje estão desvirtuando os seus filhos, apoiando pecados. Passa pano em cima de pecado. Não chega e fala a verdade. Irmãos, eu conheci um pastor, aliás, eu convivi com esse pastor durante muito tempo da minha adolescência. Era um homem muito abençoado por Deus, um homem muito abençoado por Senhor. E na casa dele é tudo muito correto. Um homem que ninguém podia falar uma linha daquele homem. Quando foi um determinado dia, ele encontrou o filho dele numa jogatina. Ele aguardou o filho chegar em casa, o filho já era maior de idade. Ele falou assim, meu filho, presta atenção. Você nunca viu seu pai jogando nada. Você nunca viu seu pai sentado em nenhuma mesa que não fosse aqui com vocês na minha casa, falando da palavra de Deus. E agora eu te encontro em cima de uma mesa jogando algo que é altamente satânico, fazendo algo que mexe com a minha lealdade ao Senhor. Tem uma coisa, na minha casa você não fica mais. Então eu tô te dando 3 dias para você arrumar um lugar para você e você levar todas as tuas coisas, porque na minha casa você não é mais bem-vindo. Quando ele fez isso, a igreja inteira gritou. Olha onde já se viu fazer uma coisa dessa com um menino, mas ele já era maior de idade. Aí esse pastor chegou e falou, não, a minha casa é uma casa de respeito, é uma casa de oração. Eu criei os meus filhos para a vida eterna, eu não criei os meus filhos para serem jogadores de porcaria. Eu não criei os meus filhos para se darem para Satanás. Mas eu criei os meus filhos para Deus. Ele não quer, ele fez a escolha dele. Na minha casa ele não fica mais.
E aquele rapaz saiu. Saiu de casa, ele já trabalhava, saiu de casa. Foi viver a vida dele. Passou um tempo, ele brigado com o pai na dele, porque o pai cortou relações com ele, porque ele tinha uma obra de Deus para fazer. Ele era chefe de uma igreja. Ele tinha que ter a vida dele em ordem. Passou-se o tempo, esse rapaz achou uma moça muito boa para se casar e ali ele se converteu realmente ao Senhor. Reataram os laços. E hoje o pai já morreu, vive a vida com Cristo. Mas foi necessário que rompesse o cordão umbilical. Eu na minha casa tenho isso. Não fui eu que tirei, foi o próprio Deus que tirou da minha vida o meu próprio filho. Porque o meu filho de pregador do evangelho virou um bruxo. O meu filho de pregador do evangelho foi fazer magia negra. O meu filho de pregador do evangelho entrou na Rosa Cruz. E estava querendo trazer toda aquela encrenca toda para dentro da minha casa. E foi quando o próprio Deus cortou da minha vida. E já faz quase 20 anos que eu não vejo meu filho. Tenho saudade? Não, não tenho. Manrute, que loucura. Não, meu irmão, Deus tirou de mim a saudade. O Senhor mandou falar para mim que era para eu deixar na mão dele, que ele ia cuidar. E está cuidando. Mas na minha casa, quem lidera a minha casa é o Senhor Jesus. Na minha casa, esse tipo de coisa não fica. Vivo eu e minha filha. Nós duas somos ligadas na parte física e na parte espiritual. O Senhor assim fez. Irmão, presta atenção. Tem horas que nós temos que cortar o anátema de dentro da nossa casa. Tem horas que nós temos que cortar. Porque se você não cortar, a porta da graça também pode estar cortada para a tua vida. Nós não podemos alisar o pecado. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Porque Deus não se agrada. A palavra de Deus diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Nós não podemos, não há lugar de Belial junto de um servo de Deus. Não existe. Presta atenção. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Atas perpetuamente ao teu coração e pendura no teu pescoço. Olha isso, é para atar, é para segurar. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falarás contigo. Como é que você vai falar se você está com o diabo dentro de casa? Como é que Deus vai falar? Não tem como. Não tem. Deus dá oportunidade, mas a vida é feita de escolhas. E nós nascemos colados na nossa mãe. O médico foi lá e descolou, a parteira descolou. Chegamos até uma idade e fazemos as nossas escolhas. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Isso vai contar para a tua salvação. Isso vai contar para a tua salvação. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. A correção de Deus dói amargamente, mas Deus cura. E quando ele cura, não fica nem cicatriz, não fica nada, porque ele dá alegria, ele renova o nosso ânimo. Olha isso aqui, ó. Para te guardarem da mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura. Que formosura da mulher? Nem te prendas com os seus olhos. Ah, meus irmãos. Tem muitos irmãos, né, muitos homens que chegam à idade do lobo. A idade do lobo. Então eles começam a olhar para sua esposa
que tá lá como ele, caidão, né? Porque tá caído também. Olha para lá, tá cheio de ruga. Aí vai para olhar para as novinhas. Corre nas novinhas. Aí começa a querer comparar a novinha com a esposa dele, que fez uma família com ele, que cuidou da vida dele, que foi subjugada por ele. Aí olha e despreza. E despreza. Porque a novinha tá toda enxuta. A novinha tá tudo em cima. A novinha não passou por nada na vida. Mas ele olha para a novinha. E a esposa dele vai ficando pro lado. Sabe o que é isso? Isso é maldito. Isso é abominação. Cada olhar que um homem faz, que faz isso, Deus está anotando no seu caderninho lá. Está anotando, está anotando. E a palavra de Deus diz, sai daquele que abandona a mulher da sua mocidade. Ai, mas eu não abandonei a minha mulher, eu não abandonei meu marido. Não abandonou fisicamente, mas aqui você já abandonou faz tempo. Aqui você só despreza. Aqui você só vê com olhos tenebrosos. E tem mulher assim também, tem mulher desse jeito. Isso é abominação. Deus vai pegar esses pelo nariz. Presta bastante atenção. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão. Por causa de uma mulher, meu irmão, que não tem compromisso com nada e ninguém. Os homens que se acham gostosões, chega a pedir um pedaço de pão. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injurie o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Está escutando isso? Quando uma pessoa rouba porque ela tem fome, não se pode criticar. Mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda da sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz? Presta atenção. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Irmão e minha irmã, cuidado com a vida que você está vivendo. Cuidado com aquilo que você tem deixado na tua casa. Cuidado com aquilo que você tem olhado, as novinhas ou os novinhos que você tem olhado. Cuidado. Cuidado. Fica esperto. Fica muito esperto. Existe um abismo grande para você cair. Existe um abismo muito grande. É tempo de colocar a nossa vida em ordem. A titia Cici colocou aqui, teve um caso aqui em São Paulo que o marido era homem abençoado e ela tinha 2 filhos adolescentes e estava tendo um caso e mandou matar o marido por ter direito a seguro. Exatamente. Isso acontece demais, demais, demais. Irmãos, fiquem alertas. Fiquem alertas. É tempo de nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor. É tempo de nós colocarmos a nossa vida em ordem. Os dias já estão terminando. Nós temos aí 1 ano e 2 dias para estar com a nossa casa em ordem. 1 ano e 2 dias para escolher a boa parte. 1 ano e 2 dias para observar se nós temos dignidade ou não de estar diante do Filho do Homem.
Como que eu vou saber isso? Quando o nosso coração pulsa de alegria de ouvir a palavra de Deus. Quando nós vamos saber disso? Quando o meu coração clamar por Cristo. Agora, quando você... Nada é nada. Tudo não tem, né? Parece que nada... não tem nada a ver, não tem nada a ver. A conversa é essa, que isso aí é tudo conversa fiada. Essa velha aí, essa velha tá falando besteira. Não tô falando besteira? Clama a Deus, meu irmão, clama a Deus. Porque os teus dias estão difíceis. Clama a Deus, minha irmã, porque os teus dias estão difíceis. E Deus não vai deixar nada debaixo do tapete. É tempo de se colocar para fora aquilo que não vem da parte do Senhor. É tempo de santificar a tua casa material e a tua casa espiritual. É tempo de na tua casa estar limpa para que o Espírito Santo possa agir. Não adianta ficar de oraçãozinha para cá, oraçãozinha para lá, não vai resolver nada. Enquanto você não tomar posição, não vai resolver. Ou você toma posição de jogar o anátema fora, ou a situação vai cada dia piorar mais. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de colocar a casa em ordem. Presta bastante atenção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és soberano, Tu és Criador dos céus e da terra, Tu és Deus que cumpre o que fala, Tu és Deus que colocou a Tua palavra aqui para nos orientar na direção do reino celestial. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos que aqui estão. Te agradeço, Senhor, por ter irmãos aqui que arrumaram trabalho para esses últimos dias. Que o Senhor abençoou, que eles se colocaram numa vaga de trabalho. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz maravilhas. O Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que cumpre nas nossas vidas aquilo que o Senhor projetou. Eu te peço nesse momento, Pai, que se tiver aqui alguém com problemas seríssimos dentro das suas casas e que tem que tomar posição, que tenha coragem para tomar posição, para que Deus possa operar. Porque enquanto a posição não for tomada, Deus não pode operar. Enquanto o anátema não for colocado fora, Deus não tem como operar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, como o Senhor deu força para mim, para tirar o anátema de dentro da minha casa. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê capacidade para esses meus irmãos poderem agir como tem que agir. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem nos ajudar, vem ser conosco, não nos abandone, não nos deixe. Fortalece os nossos joelhos desconjuntados, fortalece as nossas mãos cansadas, para que nós estejamos diante da Tua presença, trazendo a verdade da palavra de Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa todos os meus irmãos aqui, ajuda meus irmãos a entenderem o que é confiar em Ti. Ajuda os meus irmãos a entenderem que o Senhor é aquele que prepara tudo o que nós precisamos. Nós só precisamos descansar, não é virar cigarra, não. Nós precisamos descansar no Senhor, trabalhar como a formiga, mas descansar o coração no Senhor. É estar em alerta, não tirar o foco da tua vinda, saber fazer de um lado e do outro para que nós possamos estar diante da tua presença. Pai, eu te louvo, eu bendigo o teu santo nome. Vem nos ajudar, vem socorrer o teu povo. Senhor, manda os teus anjos, Senhor, se acampar ao redor do teu povo,
Coloca, Senhor, os teus anjos em cada casa, em cada despensa. Guarda o teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Guarda, Senhor, aqueles que estão, Senhor, aqueles que estão lutando para ser cada dia mais semelhante a Jesus. Guarda, Senhor. Livra as nossas almas do mal, livra-nos de pecar contra ti. Tenha misericórdia de nós, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, o nome honrado de Jesus, o teu Filho amado, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Eu falei que esses 3 capítulos são tremendos, mas eu tenho que falar aquilo que está escrito, e eu tenho que falar aquilo que Deus manda dizer. Então eu não posso passar pano naquilo que Deus manda dizer. Não posso. Então orem ao Senhor, leiam de novo a palavra de Deus, leiam de novo a palavra do Senhor. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não tenham medo das coisas que estão chegando. Não tenham. Coloca os teus olhos no céu. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Se necessário for, meu irmão, Ele vai mandar um anjo do céu descer na tua casa para suprir a tua casa. Pode aguardar, pode aguardar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio caminho, mas confia no Senhor. Fique na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.